está chegando e traz a previsão do tempo para hoje. E depois ela fala da próxima, de toda semana. Mas, a princípio, é chuva, chuva e chuva, né? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Márcia. A gente está num período de muita instabilidade, depois de um longo tempo curtindo o sol. A partir de hoje, inclusive ontem, a gente já teve alguns transtornos. Começamos uma série de alertas no tempo, que eles começam a se acender muito por causa da chuva, mas também por vários núcleos de tempestade. Inclusive, a gente já teve registro no domingo, lá em Chapecó. Na região de cidades próximas ali, alguns municípios do oeste já tiveram forte chuva de granizo. Vamos Nós lá. temos para lá o Felipe que está conosco, que está aqui e nos traz todas as informações, né, Felipe? Foi uma chuva muito intensa, muitos moradores até se surpreenderam com o tamanho das pedras, né? Bom dia. Sim, um susto bem grande. Bom dia, Camila. Bom dia, Márcia, a todos que acompanham Santa Catarina no ar. O que aconteceu foi o seguinte, por volta de meio-dia, essa chuva começou bastante intensa na região oeste e meio-oeste aqui do estado. Os municípios mais atingidos foram os municípios de Passos Maia, Vargião, São Domingos e principalmente Abelardo Luz. Lá em Abelardo, o registro do granizo chamou bastante atenção. As ruas e a paisagem ficaram cobertas ali pelas pedras de gelo. Não eram tão grandes, mas em grande quantidade. E aí acabou causando alguns prejuízos. Muitas casas ficaram destelhadas, tiveram telhado perfurado. A Defesa Civil, inclusive, tinha emitido o alerta 20 minutos antes dessa chuva intensa, por volta de 11h20 da manhã, 11h30. E aí as pessoas tentaram se abrigar da forma que podiam, mas infelizmente causou alguns prejuízos sim. A Defesa Civil e os bombeiros atenderam várias ocorrências, distribuíram lonas, inclusive o coordenador regional da Defesa Civil, o Luciano Peri, ele que coordena a Defesa Civil na região de Xanxerê, enviou um vídeo falando um pouco sobre esses atendimentos no domingo. Acompanhe. Temos até agora o município de Abelardo Luz, com 12 residências danificadas, o município de Passos Maia, com 10 residências, e o município de Vargião, com 14 residências que foram danificadas pelo granizo. O município de São Domingos teve pequenos danos, principalmente na lavoura. É importante dizer que as coordenadorias municipais de Defesa Civil, juntamente com a Defesa Civil de Santa Catarina, estão fazendo monitoramento e fizeram a entrega de lona, para as residências que foram afetadas. Pois é, a orientação da Defesa Civil é sempre que essas lonas sejam utilizadas para cobrir os móveis dentro das residências e evitar subir no telhado ainda durante o período de chuva, porque é muito liso e é um grande risco também de acidentes. Agora, nesse momento, aqui em Chapecó, a chuva volta novamente de uma forma um pouco mais fraca e orientação para as pessoas que tiveram aí algum prejuízo, se necessário, acionarem a Defesa Civil pelo 199 ou, em caso de acidentes, 193 dos bombeiros. Volto ao estúdio com vocês. Obrigada, Felipe. E olha, Márcia, realmente a gente está com essa situação das tempestades, esses alertas vão continuar e não é puxar a sardinha para o meu assado, mas eu avisei aqui a questão do cavado que estava se formando e que o oeste realmente ia sofrer com isso. E eu devo dizer que a gente tem muita instabilidade no sul do Brasil e nós temos dois sistemas que estão contribuindo para isso, para a continuidade, então, dessa condição de chuva em Santa Catarina e também nos estados vizinhos, como é o caso do Paraná e do Rio Grande do Sul. O que está acontecendo por aqui? Nós temos aquele cavado, aquele sistema que eu expliquei que se forma com uma mudança no fluxo dos ventos, que estava aqui na região continental, ou seja, sob efetivamente o nosso estado, e temos também uma forte influência de um ciclone muito intenso que está lá no litoral de São Paulo. E esses dois sistemas que causam muita instabilidade acabaram se unindo e trazendo todas essas nuvens carregadas aqui para o nosso estado. Nós vamos ter uma sequência de sistemas de chuva que vão passar por Santa Catarina nessa semana. Esse é só o primeiro combinado, porque ao longo dos próximos dias nós vamos ver cada vez ganhando mais força essa previsão de chuva e de tempestades. Essa segunda-feira, inclusive, deve ser o dia mais tranquilo da semana. Por isso, vamos dar aquele giro ao vivo para ver como é que está começando esse dia cinzento pelo estado, começando por Florianópolis, com 17 graus e bastante nebulosidade. Nós temos aí em Floripa um céu mais fechado, chega a ser difícil de conseguir definir como é que está as cidades, porque está tudo coberto pelas nuvens. E elas vão ficar assim, marcando presença. São Francisco do Sul, 18 graus, uma condição bem semelhante.
bastante nebulosidade em São Chico, um céu fechado. Balneário Camboriú também vai surgir para vocês com uma condição muito próxima, esse céu fechado, essas nuvens encobrindo o dia e impedindo o sol de brilhar. Vamos para Criciúma com 15 graus, também uma forte presença das nuvens, até mesmo uma névoa na tela. A gente consegue ver que Criciúma está um pouquinho mais gelado do que outros pontos do estado, com 15 graus nesse momento. Blumenau, 16 graus e também chuva por lá, céu fechado. A gente consegue perceber que parece até que o céu está esbranquiçado, tamanha a força das nuvens no dia de hoje. Falando em hoje, essa chuva está se comportando um pouquinho diferente de acordo com cada região do nosso estado. Por isso, vamos dar uma entendida do que está acontecendo aqui. Temos oeste, meio oeste, com uma chuva que vai cair só à noite. Apesar da gente ter as pancadas de chuva realmente caindo só na noite de hoje, o dia ainda assim deve ficar um pouco mais nublado e bem fechado em boa parte das cidades dessa região. Indo para o litoral sul de Santa Catarina, é uma chuva um pouco mais persistente, ou seja, ela vai ser constante ao longo do dia. E aí sim, no litoral sul catarinense, nós podemos ter acumulados maiores de chuva. Agora, o restante do estado, que pega aí Vale, Grande Florianópolis, Serra e o norte de Santa Catarina, é aquela chuva que parece até meio indecisa, são aquelas pancadas isoladas que vão ir e vir ao longo do dia, sem grande chance de transtorno. E as temperaturas, justamente por causa da presença das nuvens, não sobem muito. 18 graus para Criciúma, 19 para Floripa, 18 em Itajaí, também em Joinville, 17 em Blumenau, 17 graus em Caçador, Chapecó 20, Joaçaba 19 e Lages 15 graus. Essas temperaturas aqui também vão se repetir muito ao longo da semana. Vai ser uma semana marcada justamente por esses dias mais cinzentos e com pouco aquecimento. E como hoje é um dia de preparação para uma semana de vários alertas, eles não ficam só no céu. No mar, nós também temos alguns avisos que vão ser bem importantes. Hoje nós já vamos perceber as ondas ganhando intensidade, os picos são de 2,5 metros. Mas a partir de amanhã a coisa vai começar a complicar. Nós temos risco de ressaca, picos de ondas de 3 a 4 metros de altura em praticamente toda a costa catarinense. Então vamos dar uma espiadinha. Por enquanto, ainda o mar um pouco mais tranquilo na praia de Itapoá, na região norte de Santa Catarina. Ondas calmas, apesar de ser um dia mais fechado, cinzento, por enquanto sem tanta agitação. 17 graus nesse momento, se alguém ainda tem alguma esperança de botar barco no mar, hoje é o último dia para isso. A visibilidade está um pouquinho prejudicada realmente por causa das nuvens, mas a partir de amanhã já começa a ser bastante arriscado, porque de 3 a 4 metros de pico de onda já é perigoso para pequenas e médias embarcações. Márcia. Com certeza, aviso aos navegantes. Importantíssimo você trazer esse alerta. Obrigada, Camila. Você vai e volta daqui a pouquinho, relembra o dia de hoje e fala dos próximos dias, que a princípio, pelo que eu pude ver, não vão ser muito diferentes, né? Não vão ser muito diferentes. O lado positivo é que a gente já está com 4 rios em situação de emergência, então essa chuva vem também dar uma acalmada nisso, mas vai ser um período de muito monitoramento no tempo e muito trabalho para a Defesa Civil, porque tem um ciclone complicão se formando, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Então,